Olá pessoal, estamos dando início a mais um programa. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, fica aqui o lembrete. Nos apoie com um joinha e compartilhe com a galera. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje vamos falar sobre os raios e trovões. Como vocês já sabem, estamos em época de chuva e de vez em quando vemos aqueles clarões no céu e ouvimos os fortes trovões. Provavelmente alguma vez na vida já se perguntou: como são formados o raio, o trovão e o relâmpago? Primeiro, vamos falar sobre a diferença entre essas coisas, que estão intimamente ligadas entre si. Chamamos de raio a grande descarga elétrica muito forte que ocorre entre uma nuvem e o solo ou mesmo entre uma nuvem e outra. Chamamos de trovão o som forte que é gerado por estas descargas elétricas. Além de som, o raio também vem acompanhado de um clarão e é essa iluminação que chamamos de relâmpagos. Mas como e quando cai um raio? Tudo começa no interior das nuvens. O complicado movimento de massas dentro das nuvens pode muitas vezes separar as cargas elétricas positivas das cargas negativas. É bem comum durante tempestades que a parte inferior das nuvens concentre uma grande quantidade de cargas negativas. Sabemos que as cargas elétricas de sinais iguais se repelem. Desse modo, o excesso de cargas negativas na parte inferior das nuvens acaba repelindo as cargas negativas da superfície terrestre que está embaixo da nuvem. Esse efeito ocorre não apenas sobre o chão, mas sobre tudo que estiver sobre ele: oceanos, casas, árvores e até mesmo pessoas. Os raios podem cair em qualquer lugar. Quando a nuvem afasta as cargas negativas do chão, o que sobra ali é o excesso de cargas positivas. Veja o que acontece. Um corpo eletricamente carregado, como as nuvens na tempestade, induz a eletrização de um corpo neutro, que é o chão embaixo dela. Quando isso acontece, dizemos que ocorre uma eletrização por indução, porque a nuvem carregada induziu a separação de cargas no chão. Certo, mas o que isso tem a ver com os raios? Da mesma forma que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Por isso, as cargas negativas das nuvens sentem uma força muito forte de atração pelas cargas positivas da superfície terrestre. Isso acontece o tempo todo, mas as cargas não podem se mover, porque o ar não permite que isso ocorra. O ar é um isolante elétrico. Isto quer dizer que é um material onde as cargas elétricas não conseguem se mover. Isolantes são o contrário de condutores elétricos, que são materiais que permitem que as cargas elétricas se movam livremente. Nós usamos fios de metal nos equipamentos elétricos, justamente porque os metais são bons condutores de eletricidade. Já a madeira, a borracha e o ar são péssimos condutores, porque são isolantes elétricos. Pode ser que você se pergunte: mas se o ar é isolante, como é que pode cair um raio no chão? Bem, à medida que a concentração de cargas negativas aumenta nas nuvens e a concentração de cargas positivas aumenta no chão, o campo elétrico fica mais e mais intenso até ficar tão forte que nem mesmo o ar segura a descarga elétrica. Isso é uma coisa muito interessante. Todo isolante pode se tornar condutor. Para isso, é preciso um campo elétrico forte o suficiente atue sobre ele. Campos elétricos de alta intensidade são capazes de arrancar à força alguns elétrons dos átomos que compõem o material isolante. E esses elétrons livres voando por aí formam uma intensa corrente elétrica. Quando esse fenômeno ocorre com o ar, as cargas elétricas opostas se movem como uma enorme força da natureza riscando o céu. Essa descarga elétrica atmosférica é o que chamamos de raio. Os raios aquecem muito o ar por onde passam. A temperatura do ar pode chegar a 25.000 graus Celsius. Para vocês terem uma ideia, isso é 5 vezes mais quente que a superfície do Sol. Contudo, quando o ar é superaquecido, ele emite uma radiação luminosa. É essa luz que provoca os clarões do céu, ou seja, os relâmpagos. Além disso, quando um gás é aquecido bruscamente, ele se expande, aumentando muito seu volume. Na ocorrência de raios, a expansão do ar é extremamente violenta, gerando ondas de som que podemos escutar e que chamamos de trovões. Antes de ir embora, eu queria saber se vocês já pensaram em como descobrimos tudo isso que acabamos de falar para vocês.
Como a gente sabe que existem cargas elétricas nas nuvens? Bom, a história começa com Benjamin Franklin. Talvez você já tenha ouvido falar nele, porque é muito famoso. Benjamin Franklin foi um dos grandes personagens da história dos Estados Unidos, conhecido por diversas funções ao longo da vida, como agir editor, jornalista, cientista e diplomata. Em 15 de junho de 1752, Franklin fez um experimento com uma pipa durante uma forte tempestade. Ele fez uma pipa que ele segurava por meio de um fio fino. Entre a pipa e a mão dele, ele colocou uma garrafa de Leyden, que é um acumulador de carga elétrica. Enquanto empinava a pipa na tempestade, Benjamin Franklin percebeu que o fio metálico transferia a carga para a garrafa de Leyden. Bem, de onde vinha tanta carga elétrica? Ele concluiu que a carga elétrica negativa estava presente nas nuvens e descia pelo fio condutor por conta da atração com a carga positiva do chão. Muito legal, né? Só fiquem sabendo que este experimento é muito perigoso e hoje se sabe que ele teve muita sorte em não ser eletrocutado. Bem, depois desta experiência, Benjamin Franklin notou que os raios eram como qualquer descarga elétrica comum, só que bem grande por conta da distância entre as nuvens e o chão. Depois desse experimento, ele ainda desenvolveu o para-raios, demonstrando que barras de metal conectadas ao solo poderiam atrair os raios e conduzir a energia elétrica diretamente para o chão, ao invés de deixar as casas das pessoas desprotegidas. Bem, galera, esse foi mais um ensaio. Nossos vídeos estão também como IGTV no nosso Instagram, @ensaios de física. Agradecemos muito a sua audiência e apoio. Vamos indo pela tangente, que é por onde a natureza nos leva. E até a próxima.